Olá, pessoal, estamos aqui, nossa sexta aula. O prazo está ficando cada vez mais curto, né? A gente está pouco mais aí um pouco menos, aliás, de um mês para encerrar o prazo das inscrições para os artigos para Teclog, né? É, eu estou aqui à disposição de vocês, se vocês querendo alguma orientação, querendo tirar alguma dúvida, contem comigo. Eu vou dar uma verificada hoje lá no site, mostrar para vocês algumas datas importantes, né? Vou começar compartilhando aqui, e mostrando para vocês o site do Fateclog. Deixa eu entrar aqui. Olha só, site do Fateclog, algumas datas importantes aqui, né? Ah, encerramento das submissões 7 de 5 de 2025, menos de um mês, tá, gente? A divulgação dos resultados é dia 10/6, pagamento do artigo para definir a data, né? Tem data a definir ainda, mas a princípio 9/6, e o congresso 13 e 14/6. Então, a gente tem aí pouco tempo, né? O site deu uma atualizada que tem um vídeo de como vocês devem fazer para submeter um artigo, né? Tá explicando direitinho. Aqui os prazos de submissão até 7/5. Às vezes eles prorrogam um pouco, mas não é garantia, não é garantido que eles prorroguem, né? Então é bom a gente não contar com isso. Os revisores vão avaliar esses artigos até o dia 10/6, né? E os resultados das avaliações vai sair no dia 11/6, né? Aqui tem um passo a passo, né? Tem um template oficial do evento, tudo direitinho, para que vocês possam seguir, né? Direitinho para inscrever o artigo de vocês. Eu já falei na aula passada, né? Falei que é importante que vocês já estejam aí com um orientador, né, com uma pessoa orientando vocês. Alguns já me mandaram os temas, né, alguns alunos. Eu já andei dando uma olhadinha aqui. Muitos me disseram que não vão escrever para a Teclog, tudo bem, não é obrigatório, né, mas que vão aproveitar esse curso aí para outras coisas, na vida acadêmica de cada um de vocês. Então, espero estar, de qualquer forma, estar ajudando vocês a encontrar esse caminho aí para escrever artigos, escrever TCC, escrever trabalho acadêmico. Hoje continuar eu vou continuar falando sobre atribuição de estilos no Word, né, que é muito importante. Eu vou pegar um artigo meu, já um artigo antigo, que deve estar até com algumas coisas desatualizadas. Na hora que eu estiver mexendo com ele, a gente vai ver, eu vou atualizando. É, eu vou pegar um artigo hoje e um artigo que eu zerei ele, só deixei o texto, e eu vou formatar ele do início, né? Vou começar, vou pegar o artigo já pronto, já escrito, e vou formatar de acordo com as normas da BNT. E enquanto eu for formatando, eu vou ensinando vocês como que faz isso no Word. O Word é o programa mais utilizado, né? O programa que a gente mais utiliza para fazer esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de trabalho acadêmico, porque a formatação dele já é bem padrão, bem legal, né? E a gente, quando manda lá para o Fateclog, a gente tem que mandar em PDF, mas antes a gente tem que fazer um Word. Se vocês forem mandar alguma coisa para eu revisar, para eu corrigir, sempre me mandem em Word, assim como o professor de vocês também, sempre mandem em Word, porque no Word é que dá para o professor editar, para o professor fazer as marcações, né? Ou as marcações de revisão, ou as marcações manuais, né? Não sei como é que vocês combinam aí com os professores de vocês. Mas eu vou começar aqui, vou abrir minha aula. Minha aula de hoje, né? Vou começar mostrando para vocês aqui que é a parte 2, né, daquilo que a gente começou na aula passada, que é a parte 2 da formatação no Word, né, da atribuição de estilos, formatação no Word, nossa aula 6. Quero lembrar vocês também que
O que está acontecendo que vocês não estão me mandando as atividades? Eu estou achando que quem não está mandando atividade é porque não está participando do curso, né? E, lembrem-se que a atividade é a única forma que eu tenho para controlar a presença de vocês para depois eu poder emitir o certificado desse curso. Lembrando também que quem fez o módulo um, os certificados já estão lá disponíveis, né? Lá no Iven 3. É só fazer o log lá no Iven 3 que vocês, com o e-mail institucional de vocês, que foi o e-mail que eu passei lá para a coordenadora dos certificados, vocês entrem lá no Iven 3 que vai estar lá disponível. Se eu tiver um tempinho hoje, eu entro lá no Iven 3 e mostro para vocês onde estão os certificados do módulo um. Então vamos lá. Na aula passada, a gente começou a falar sobre atribuição de estilos, né? Então eu falei para vocês que é importante que a gente crie um estilo para cada tipo diferente de item que eu vou fazer dentro de um trabalho, né? Criando o estilo, eu vou facilitar muito a minha formatação. Então a gente já criou o título um, a gente já criou o título 2, a gente já criou o título 3 e já criou o corpo, né? Hoje a gente vai criar o título um centralizado, gráfico, fonte, figura, tabela, citação com mais de 3 linhas, os bullets e as alíneas, né? E as referências. A gente vai criar isso, mas a gente vai criar mais que na prática, porque eu vou abrir com vocês um arquivo no Word e vou fazer isso ao vivo com vocês aqui, passo a passo, dentro do próprio Word, já funcionando no Word, vocês vendo eu trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar os estilos que já estão prontos lá na nossa tela, né? Então, eu vou abrir o Word, vou abrir um documento em branco e vou clicar na página inicial. Então, aqui eu termino essa parte aqui de slide e eu vou mostrar agora para vocês o meu artigo que eu falei para vocês que eu vou pegar como modelo. Eu vou mandar exibir aqui na largura da página para ficar melhor para vocês verem, né? Então, aqui na página inicial, a gente já tem aqui alguns estilos prontos, né? E eu vou começar deletando, né? Removendo. Não que eu tô removendo do Word, tá? Não tô removendo isso aqui do Word, não. Tô removendo só dessa galeria de estilo rápido. Título um e 2 nós vamos usar, título 3 nós vamos usar, título 4 nós não vamos usar, 5 não vamos usar, 6 não vamos usar, 7, 8, 9. Esse sem espaçamento, subtítulo também não, ênfase. Aqui vamos tirando todos eles, tá? Removendo, né? Citação, citação intensa, referência. Vamos removendo todos esses que a gente não vai utilizar, porque eles só vão atrapalhar a gente. Então, a gente vai deixar esses que a gente vai utilizar, vamos modificar onde tem que ser modificado e vamos criar os que ainda não estão aqui. Então, primeiramente, né, eu vou mostrar para vocês esse trabalho meu, tem 12 páginas. E eu deixei só texto, ó. Não tem nenhum negrito, não tem nada formatado, tá? Tá só texto com os títulos, subtítulos, né? As figuras, as tabelas, né? O que tiver lá. Aqui tem figura, aqui tem figura, né? Então eu só deixei aqui realmente o texto e as figuras para depois eu poder formatar. Aqui as referências também não estão formatadas, assim, quer dizer, não está formatada a, a posição que elas devem ficar. Elas estão já feitas de acordo com a BNT, mas elas não estão formatadas. Então, estão aqui as 12 páginas, né? Então, eu vou começar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver a margem, né? Então, eu venho aqui em página inicial. Venho aqui em parágrafo, né? Não, não é parágrafo, desculpe. Eu venho aqui eu clico, eu sempre gosto de clicar 2 vezes na reguinha e eu digo para vocês, né? Se a reguinha não estiver aparecendo, vocês vão aqui no exibir e cliquem em régua, tá? Que é para a régua poder aparecer. Ah, aqui eu vou no layout e vou em configurar página, tá? Vou configurar página, eu clico nessa setinha e vai aparecer para mim a configuração da minha página. Sempre lembrando o que que a BNT pede, o que que o artigo vai pedir também. Eu preciso ter 3 centímetros na superior, 3 centímetros na esquerda,
2 centímetros na inferior e 2 centímetros, na direita, tá? Então, essa é a minha formatação. O tamanho do meu papel vai ser A4, já tá aqui determinado. Eu dou um OK e a gente vai ver que vai dar uma mudadinha aqui vai descer um pouquinho, porque a margem estava diferente, né? Se eu clicar 2 vezes na reguinha, também eu vou ter acesso a esse mesmo caminho, tá bom? Primeira coisa, né? Primeiro é o nome, é o título do meu artigo. Vamos lá ver o template oficial. O template oficial é esse aqui. Eu vou também colocar em largura da página, né? Então, olha, aqui o template oficial, ele já vem com o cabeçalho, né? Eu dou 2 cliques, esse cabeçalho fica editável, olha só, né? Ele fica editável. Dou 2 cliques fora, ele fecha, não posso mais mexer nele, ó, quando eu dou 2 cliques fora. Aqui eu vou escrever o título do meu trabalho e o subtítulo, né? Separado por 2 pontos. Se eu tiver um subtítulo, nem sempre a gente tem um subtítulo. Então, a gente está vendo aqui no template que o título do trabalho tá em tamanho 18. Gente, isso é muito variável, tá? Isso é o que eles pedem no Fateclog, no template deles, né? Então, eu vou seguir estritamente o que está no template, do Fateclog, que é para a gente não sair fora do que eles pedem. Então, aqui o título está em tamanho 18, né? Tudo em maiúsculo, na letra tipo Times New Roman. E está centralizado, né? Então, eu vou lá no meu e vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar ele, vou aqui em página inicial, vou pedir para pôr em Times New Roman, já está, vou pôr tamanho 18, vou pôr em negrito e vou centralizar. Vejam, o meu trabalho, o meu artigo, ele tem um título, que é container, e tem um subtítulo, que é da criação à reutilização. Então, eu pus 2 pontos e pus o subtítulo. Eu não vou me preocupar, por enquanto, com o cabeçalho, que depois eu vou pegar esse texto e vou copiar para dentro, do template, né? Eu estou fazendo toda a formatação para depois copiar para dentro do template. Então, vamos ver o outro passo. Vamos ver, meu nome. Então, como é que tem que ser os nomes? Os nomes serão alinhados à direita, né? Todos alinhados à direita. Peraí, deixa eu só arrumar essa reguinha aqui. Eles vão ser todos alinhados à direita, entre parênteses, o nome do autor sempre com tudo maiúsculo, entre parênteses, o nome da instituição e embaixo o e-mail institucional. Eu sempre falo para o aluno assim, gente, não utilizem aquele e-mail do Gmail que vocês puseram, belinhabacaninha@gmail.com, né? Não usem isso, que não é acadêmico, né? Não é, eu sempre falo, torno a repetir, o mundo acadêmico é um mundo, que é formal, né? Então a gente precisa utilizar de formalidade. Então eu vou colocar aqui os nomes dos autores que estão publicando esse artigo comigo, né? Vou voltar lá. Gisele S. Esteves Seprado, meu nome é muito grande, né? Então eu pus abreviado, né? Vou colocar isso. Vamos ver em que tamanho que tá lá. Lá tá mandando o teu tamanho, Times New Roman, tamanho 11, né? Olha, aqui tá tamanho 11. Dentro do parênteses também tá tudo 11, né? Então, eu vou lá no meu e vou colocar tamanho 11, né? Tamanho 11. Isso aqui, vou colocar tamanho 11 e vou mandar alinhar à direita. Então, lembram lá que o nome da faculdade, entre parênteses, eu vou colocar FATEC Mauá, né? Que é a minha sede. Apesar de eu dar também aula na FATEC de Santos, na Baixada Santista, na Rubens Lara, a minha sede é a FATEC Mauá. Muito bem, coloquei meu nome, tá já alinhado lá à direita. Vou voltar lá no meu template, o que mais que ele pede? O meu nome tem que estar em negrito. Então, eu vou lá e vou colocar meu nome em negrito, tá? Pronto, já coloquei meu nome em negrito. Cuidem para não formar um link, né? Digamos que se aqui eu der um espaço, ele vai formar um link. O que que eu faço para tirar esse link? Eu clico com o botão direito e mando remover hiperlink. Imediatamente ele volta para o seu estado original. Muito bom. Aí eu vou começar. Eu vou ter que colocar lá, se eu tiver um orientador.
Se eu tiver um orientador, eu vou ter que colocar o nome do meu orientador, tá? Isso é educado, é delicado, é uma questão de respeito, né? A gente tem que colocar o nome do orientador. E o template pede aqui, ó, titulação e nome do orientador, a instituição de ensino, o e-mail institucional dele, né? Então, é professor, mestre, ME quer dizer mestre, DR quer dizer doutor, né? E PhD quer dizer pós-doc. Então, a gente vai lá colocar o nome do orientador. Eu não tive um orientador para esse artigo, mas eu vou colocar como se eu tivesse tido orientador, dois pontos, professor ME Álvaro Camargo Prado, que é meu marido, que também é professor da FATEC, né? Vou colocar aqui FATEC Baixada Santista, Rubens Lara. Olha, sem querer saiu da letra maiúscula. O que que eu faço para colocar tudo em maiúsculo? Eu seleciono o trecho, clico no botão Shift, clico no F3 e ele automaticamente passa para tudo maiúsculo, tá? Então, eu poderia, vou abreviar aqui FATEC BS, Rubens Lara, para poder caber tudo numa linha, tá? Então, já coloquei aqui o título, né? Ele é professor mestre Álvaro Camargo Prado. Vamos ver aqui no template como é que tá. Titulação e nome do orientador, tudo em maiúscula e negrito. Orientador também do lado de fora aqui em negrito. Então, vamos lá. Então, orientador, eu vou colocar ele aqui, orientador, dou um Enter, né? O orientador eu vou colocar em negrito. O nome dele também eu vou colocar em negrito. E o e-mail dele, eu vou colocar aqui na linha de baixo, e é Álvaro.Prado, tira a letra maiúscula, né? Desfaz aqui. E pronto, já tá lá o nome do meu orientador e o meu nome, né? Então, aqui é o cabeçalho, aqui é o início do meu trabalho, né? O Fateclog este ano não está pedindo para fazer o título em inglês, tá? Como vocês podem ver aqui, ele não está pedindo o título em inglês. Normalmente eles pedem, mas esse ano aqui eles resolveram não pedir, né? E aí vai tendo todas umas informações, né? Conforme vai no decorrer do template, né? Olha, é importante, de acordo com a 6022/2018, o projeto gráfico do artigo fica a critério dos editores. Este template ilustra as escolhas adotadas, depende ser seguido como modelo, não tendo sua estrutura e formação alterada, né? Então, você não pode alterar essa formatação, porque é a formatação que eles querem que fique, né? Como é uma escolha deles, né? Então, eles querem que a formatação seja de acordo com o que está lá no template deles, né? Então, lá no template deles, inclusive, eles estão deixando resumo e abstract alinhados à esquerda, né? Vou até pegar de novo aqui dentro da submissão de artigos. Aqui a gente tem template do artigo, ó. Baixar template. Eu vou abrir. E olha, sempre que eu for mexer, eu vou mandar habilitar Vou mandar habilitar porque eu preciso mexer nesse texto, então eu preciso mandar habilitar. Olha aqui, eles já retiraram as informações das pessoas que mexeram no texto. Por que que isso é feito? Ó, este documento é definido para remover automaticamente informações pessoais quando salvas e pode afetar sua experiência de colaboração. Mantenha essa configuração somente se necessário. Vai ser necessário por quê? Porque quando esses artigos são enviados para os pareceristas para fazer as avaliações são às cegas. E se a gente deixa as informações do documento gravadas
depois no documento, tem como eu descobrir quem foi que escreveu esse trabalho, e isso não é ético, né? Eu não posso saber de quem é o trabalho antes de corrigir. Então, eu vou fechar essa janelinha aqui para não me atrapalhar. E olha, eles têm aqui resumo, palavra-chave, abstract, keywords, tudo alinhado à esquerda, tá? Então, volto lá, deixa eu fechar esse aqui, né? Volto lá no meu, então é alinhado à esquerda. Então, vou fazer a mesma coisa lá no meu. Venho aqui, vou clicar duas vezes na palavra resumo, vou mandar fazer negrito, vou lá olhar no template que tamanho que eles estão usando para resumo e abstract. Eles estão usando Times New Roman tamanho 10. Eles fazem isso, né, de diminuir o tamanho, justamente para caber mais, né? Porque eles pedem um artigo pequeno, então eles pedem aí tamanho 10 para poder caber mais. O parágrafo, ele é um parágrafo único, um bloco único de texto, sem parágrafo, sem nada, e ele tem que ter de 100 a 250 palavras, né? Então, eu vou pegar aqui o meu, né? Vou voltar aqui no meu. E como eu sei que ele tem de 100, que ele tem que ter de 100 a 150 palavras, eu seleciono ele, tá? Seleciono. Venho aqui em revisão e venho aqui em contagem de palavras. O meu tá com 212 palavras, tá? Então, ele está dentro daquilo que o Foteclog pede, que é de 100 a 250 palavras. É isso que ele pede? É de 100 a 250 palavras. Então, eu vou mostrar aqui o meu resumo, né? Aqui eu já fiz negrito, mas ele está em tamanho 12. Então, eu vou vir aqui e vou colocar em tamanho 10, conforme ele pede lá. Vai ficar menorzinho, né? Então, eu fiz aqui no meu resumo, eu sempre já expliquei para vocês como é feito o resumo. O resumo, ele é feito de modo que eu faça um apanhado, né, uma sinopse do que vai ser o meu trabalho, para que o meu leitor já possa perceber de antemão o que, que ele vai encontrar no meu resumo, né? O meu artigo é sobre reutilização de container, então eu vou mostrar aqui o que que eu estou falando sobre esse assunto, né, de reutilização de container, o que o meu leitor vai encontrar. Então, volto lá no template, veja. O termo palavras-chave está tudo escrito em letra maiúscula e está em negrito, né? Então, vou fazer a mesma coisa lá no meu. Vou pegar as palavras-chave, vou colocar tudo em letra maiúscula, Shift F3, tudo em maiúsculo, e ponho, inclusive, os dois pontos em negrito. Olha só. Como é dois pontos e é ponto e vírgula, antigamente era ponto, agora é ponto e vírgula, vai ser tudo com letra minúscula, tá? E eles vão ser todos separados por ponto e vírgula, tá? Então, eu vou mudar isso que tá lá em letra maiúscula, eu vou pôr tudo em letra minúscula. Então, eu coloquei 5 termos. Container, reuso, construção civil e sustentabilidade. E agora eu vou para o meu abstract. Gente, o meu abstract nada mais é do que o meu resumo passado para o inglês, né? O que que eu posso fazer, né? Eu posso pedir para uma pessoa que fala inglês para que ela faça isso para mim. Eu posso utilizar uma inteligência artificial e posso pedir para que alguém só faça a revisão depois dele escrito, né? Ou eu mesmo posso escrever. Então, o abstract, de acordo com o template, ele está todo em itálico, tanto o título quanto o texto, e ele vai seguir a mesma formatação do resumo, né? Então, volto lá, vou selecionar tudo. Primeiramente, eu seleciono tudo e já coloco em tamanho 10, que é o que ele pede. Aí, eu já pego tudo e coloco em itálico, que é o que ele pede também. Já pego o abstract, mando colocar em negrito, né? Vou pegar o keywords e colocar tudo em maiúsculo. Vou colocar em negrito também, né? E fiz as palavras em inglês. Passei tudo para o inglês, né? Sustainability e ponho o ponto final no final, tá? Aqui tá com letra maiúscula, eu vou passar para minúscula, né? E ponho um ponto final. Muito bem, já fiz aqui
a minha primeira parte, né, que foi resumo e abstract. Olha só, se eu quiser pegar esse resumo e colocar no chat GPT para ele traduzir, olha só como que eu tenho que fazer, tá, gente? Vamos só pegar um exemplo de utilização de inteligência artificial com responsabilidade. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou abrir o chat GPT, né? Vou abrir o chat GPT e vou escrever assim para ele. Passe o texto integralmente para o inglês. Dou os dois pontos, dou Ctrl V, copio lá e mando ele fazer o meu texto. Ele sempre vai ser muito educado, né? Que está a tradução integral para o inglês, com fidelidade ao conteúdo e à estrutura original. E aí ele vai por lá, abstract, ele vai formar tudo isso aqui. Quando eu terminar, ele vai pôr as minhas keywords, ó, keywords, né? E aí eu venho aqui e dou um copiar, né? Eu pego isso tudo aqui e mando copiar. Olha só, ele já copiou para mim. Eu venho, para não comprometer o meu documento, eu pego um documento novo, colo ele lá, né? E faço a formatação antes de botar lá dentro. Então, eu quero que ele seja em Times New Roman, tamanho 10. Vou tirar esse traço aqui do meio. As keywords também eu quero que seja em Times New Roman, tamanho 10. Sendo que só vou deixar em negrito o título, palavras-chave, o resto eu vou colocar em sem negrito, vou selecionar tudo e vou mandar colocar em itálico. Olha só, e vou mandar justificar. Dou um Ctrl C e aí sim eu vou lá para o meu artigo e colo, né? Dou Ctrl V. Ele fez um parágrafo, eu vou tirar esse parágrafo, porque resumo e abstract não tem parágrafo, né? E eu vou também, eu já tinha lá marcado, vou deixar aqui as minhas keywords. Então, olha aqui, ele já está traduzido, passado para o inglês. O que é o ideal? É que eu pegue esse título que o ChatGPT traduziu para mim e dê para alguém revisar, para ver se está realmente certo, né? E aí eu vou começar agora a fazer a formatação do meu artigo em si. Esse aqui, introdução, é título de nível 1, então eu vou usar o título 1 que já existe. Então eu venho aqui, ó, ele está errado, eu vou ter que modificar, né? Vamos ver no template. Primeiro, deixa eu ver no template qual é o tamanho que eles estão colocando no template. No template, eles estão usando Times New Roman tamanho 12, tanto para os títulos quanto para o corpo do trabalho. Então, eu venho lá no meu template, venho no título 1, clico com o botão direito e mando modificar. Olha só. Eu mando modificar, ele vai abrir para mim essa janelinha e eu vou dizer como eu quero que ele fique. Eu quero que ele fique na letra Times New Roman, no tamanho 12, em negrito, alinhado à esquerda, e aí eu vou mandar atualizar automaticamente, venho nesse formatar e abro parágrafo, e eu vou colocar aqui nenhum antes. Vamos ver se ele também tá assim lá, né? Deixa eu mandar cancelar para ver como é que ele fez a formatação do título 1 do template, né? O título 1 do template. O título 1 do template está com numeração automática. Eu não uso numeração automática porque isso dá problema, tá? Mas ele tá também, ó, no parágrafo, ele tá com 12 antes e 12 depois, e entre linhas simples, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa lá no meu. Eu vou fazer Arial não, é Times New Roman, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda. A cor eu vou colocar preta, porque às vezes o automático deixa ele meio acinzentado.
Na formatação, eu vou colocar zero antes e zero depois, né? Zero esquerda, zero direita, 12 antes e 12 depois, que é conforme tá lá. Entre linhas simples. Aqui eu ponho nenhum, porque eu não estou usando numeração automática. Olha só, ele já pegou uma formatação e eu dou o OK. Então, eu seleciono o título um e clico aqui, título um e ele vai fazer para mim exatamente como tem que ser. Muito bom. Aí eu vou fazer o corpo do meu texto, né? Então, lembrando que o corpo do texto também vai ser um estilo novo, eu vou ter que criar, porque ele ainda não existe aqui, né? Então, eu venho aqui, clico nessa setinha e mando criar um novo estilo. Não, desculpa, gente. Eu venho nessa setinha e venho nesse A mais aqui, e ele vai me abrir esse quadro aqui. Então, eu vou escrever corpo. Vai ser em Times New Roman 12, não vai ser em negrito, a cor vai ser preta, ele vai ser justificado. Eu vou mandar adicionar a galeria de estilos e eu não vou mandar atualizar automaticamente, porque corpo é o único estilo que eu não mando atualizar automaticamente, porque ele dá alguns problemas que depois eu explico para vocês. Vou entrar em formatação, vou entrar em parágrafo, e aí sim eu vou ter zero à esquerda, zero à direita. Especial primeira linha 1,25, que é o tamanho do parágrafo. Vai ter o espaçamento antes zero, eu vou dar um espaçamento depois 6, que é para ele ficar um pouquinho distante um do outro, entre linhas simples, e vou dar o OK e OK. Olha, ele já mudou aqui para mim, tá vendo? Com esse critério de estar um espaçamento depois 6, ele deixou um pouquinho separado um parágrafo do outro. E aí, o que que eu faço? Eu já tenho esse estilo corpo pronto, ele já está aqui na minha galeria de estilos rápidos. Então, eu vou selecionar tudo que for texto, só texto, né? E vou apertar corpo. Olha, ele vai pôr automaticamente, tá? Aqui, esse título já está pronto, que é o título de nível um. Vou pôr aqui, título de nível um. Vou selecionar. Vou lá, continuo selecionando e formatando com o que eu já tenho pronto. Ó. Já tenho pronto aqui, aqui, tá? Ele vai vindo aqui e ele vai sendo colocado em estilo cor, tá? Aí eu tenho um primeiro título de nível 2. Olha, tá lá, eu tenho aqui título 2, também está fora da formatação. Eu clico com o botão direito e mando modificar, e ele vai ter que ser Times New Roman, alinhado à esquerda, tamanho 12 em negrito, a cor preta. Vou colocar aqui no parágrafo 12 antes e 12 depois, que conforme o outro estava, alinhamento simples, nenhum no primeira linha, e dou o OK, OK, e seleciono e coloco aqui, ó, aspectos históricos, tá? Então, já fiz o título um, o título 2 e o corpo já estão prontos, né? Então, venho de novo aqui, vou selecionando tudo que for texto e vou dando corpo para texto. Título 2, eu vou lá, seleciono e ponho título 2. Corpo, venho aqui e faço corpo, né? Título 2, tipos de container, venho aqui e faço título 2. Corpo. Agora vai entrar a minha primeira tabela. A tabela também tem uma formatação para legenda de tabela. Legenda de tabela é centralizada, com letra tamanho 10. E as tabelas, elas são abertas dos lados, ó, conforme vocês estão vendo aqui, ela não tem linhas na lateral. É importante, gente, que a gente faça as tabelas e que a gente faça a digitação no próprio Word. Então, eu vou pegar aqui e eu vou criar mais um estilo novo, né? Vou criar um estilo, não é? Eu vou criar um estilo aqui no mais e eu vou escrever aqui, tabela, tá? A tabela vai ter que ser em Times New Roman, eu tô falando da legenda, tamanho 10 negrito, na cor preta, alinhado no centro, né? Vou adicionar a galeria de estilos rápidos e vou também atualizar automaticamente. Na formatação, eu vou vir no parágrafo
E vou colocar agora 0000, porque a legenda da tabela ela tem que estar o mais próximo possível da sua tabela, né? Então vai ter tudo zero aqui, nenhum aqui, zero aqui. Eu vou dar OK, OK. Pronto, ela já está no lugar dela, né? Tabela. Como é uma tabela, eu vou pegar essa primeira linha, vou dar uma engraçadinha nela, né? Ela vai ficar com. Eu não gosto de fazer justificado, eu gosto de fazer centralizado, né? Os textos, que é para não ficar buraco no meio dos textos, né? E a fonte vai ser a mesma coisa que a tabela, só que sem negrito. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer um estilo fonte, porque vai me ajudar. Então, eu venho aqui, mando fazer um estilo novo e escrevo aqui, fonte. A fonte vai ser igual à tabela em Times New Roman. Olha, já existe, né? Já existe porque eu já fiz uma fonte uma vez aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ó, a fonte tá aqui, eu vou mandar excluir, que é para poder fazer nova, tá? Então, eu vou vir aqui no A, vou fazer uma nova chamada fonte, né? Que vai ser em Times New Roman. Também tamanho 10, sem negrito agora e alinhado à esquerda. Vou adicionar aqui, vou atualizar aqui, vou no formatar, vou no parágrafo, também ponho zero em tudo, nenhum e simples e dou o OK e OK, né? Olha só, ela já está na minha formatação, Times New Roman tamanho 10, sem negrito, tá? Muito bem, já fiz mais um estilo. Aí eu vou para o capítulo 3, que é de nível 1. Venho aqui, clico no nível 1. Como eu estou dando bastante espaço de entrelinha antes e depois, eu não preciso ficar dando Enter, né? Seleciono tudo que for texto, continuo fazendo aquele esquema de selecionar texto, seleciono o texto e aperto corpo. Sustentabilidade é também título 1. Venho aqui, seleciono, vou lá, corpo. Reuso de containers também é título 1. Também continuo selecionando o texto e vou mandando pôr em corpo. Aqui, 5.1 já é um título de nível 2. Eu venho aqui, seleciono e procuro o nível 2. Continuo selecionando, aqui só o que for texto, e mando pôr no estilo corpo. Olha só, apareceu a minha primeira figura. Figura não é a mesma coisa que tabela. Então, eu vou, primeira coisa, a figura tem que ficar centralizada. E você pode colocar essa figura do tamanho que você quiser, desde que ela esteja centralizada. Vou selecionar esse título figura, vou vir aqui de novo nesse mais e vou fazer agora um estilo chamado figura. Figura vai ser tamanho 10 no Times New Roman, em negrito, alinhado ao centro. Mando adicionar, mando atualizar. Venho aqui em parágrafo, 0000, simples, dou OK e pronto, ela já vai lá para o meio, está em tamanho 10. A fonte eu já fiz, a fonte da tabela vai ser a mesma fonte da imagem. Venho aqui, vou fazer corpo, dou um enterzinho para não ficar muito grudado. Figura 2, já tenho a figura pronta, já faço aqui. E olha, o título da figura ficou separado da figura, né? Então, o que que eu posso fazer? Dar uma volta, dar uma diminuidinha na figura anterior. Para quê? Para minha figura não ficar muito longe, não ficar numa página, o título e a figura no outro, né? Então, aqui eu tenho a figura 2, posso dar um Enter aqui que eu já diminui o tamanho da figura, né? Venho aqui em fonte, Miranda Container, clico em fonte e ele vai me dar aqui a fonte. Aqui, continuo colocando corpo, vou colocar de novo aqui mais uma figura. Aqui a figura está centralizada, mais uma fonte, mais corpo de texto.
E olha, essa figura foi para a linha de baixo porque eu mandei separar em algum momento do meu trabalho. Então é só dar, ela volta, né? Faço aqui figura de novo, fonte de novo, texto. Vejam, quando eu tenho os estilos prontos, é só ir apertando o botão, selecionando e apertando o botão. Corpo, figura, fonte, de novo, texto, figura, fonte, texto. Olha só estou apertando o botão e estou formatando meu trabalho, tá? Por quê? Porque eu já tenho os estilos prontos, ó. Fonte, dou um Enter para não ficar muito grudado, né? Seleciono tudo que for texto, corpo, considerações finais é título de nível 1, então eu venho aqui, clico no nível 1, texto, né? Vou mandar fazer corpo para texto, né? Referências tem que ser negrito centralizado, né? Então eu venho aqui, centralizo e ponho em negrito. Não vou atribuir nenhum estilo, tá? E também não vou pegar nenhum que está pronto, porque quando eu fizer isso, se eu pegar o título 1, o que que vai acontecer? Ele vai mudar todos os outros para centralizado. Então, eu não uso nenhum título em referência, porque é pouca coisa que vai ser centralizada, então eu não preciso fazer. O que eu vou fazer, sim, é um estilo para as referências, tá? Por quê? Referência tem que ser alinhada à esquerda, referência tem que ter entrelinhas simples, referência tem que ter um espaço entre uma e outra, referência tem que ser em ordem alfabética. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, mando criar um estilo novo que eu vou chamar de referências, tá? Referências, elas vão ser em Times New Roman, elas vão ser alinhadas à esquerda, né? E eu vou adicionar a galeria, vou atualizar automaticamente na formatação. Eu vou no parágrafo dar o zero antes e depois eu vou dar 12, que é para dar um espacinho legal entre uma e outra. Vou dar o OK, vou dar o OK, só que ele estava selecionado aqui. Vou ter que limpar essa formatação. Que ele formatou, eu mando limpar a formatação. Limpei a formatação, mando pôr aqui de novo no centro. E agora eu vou selecionar as referências. Olha só, é tudo isso aqui de referência. Eu venho até o final e clico no botão referências. Ah, ele me botou tudo em negrito. Não era para ele pôr em negrito, né? Então, eu venho aqui em modificar e tiro o negrito, né? Vou dar até o cancelar, vou dar um Ctrl Z aqui, né? E venho aqui em referências e vou modificar isso, vou tirar o negrito, porque as referências não são em negrito, tá? Vou dar o OK. E essas referências, elas estão fora da formatação porque elas não estão obedecendo os negritos obrigatórios pela BNT. Eu vou ter que fazer isso na mão, né? Então, eu venho aqui, ponho referências, olha, ele já espaçou uma da outra, tá vendo? Ele deu um espacinho entre uma e outra. Digamos que elas estejam fora da ordem alfabética, né? Vou tirar algumas da ordem alfabética aqui para vocês verem. Só para vocês verem como é que eu faço para colocar em ordem alfabética. Então, vamos lá. Vou colocar em ordem alfabética. Eu vou selecionar todas as referências até o final. Vou vir neste botãozinho que está aqui, ó. Na página inicial tem esse botãozinho A a Z. Vou clicar nele, ele vai pedir para mim se eu quero classificar por parágrafo, eu vou dizer que sim. Vou dar o OK e ele vai colocar para mim automaticamente em ordem alfabética, tá? Então, quando ele colocou em ordem alfabética, agora eu vou ter que vir aqui, né? Percebam que ela está alinhada à esquerda, por quê? Porque quando eu tenho endereços, né? Que eu tenho links, se eu não alinhar à esquerda, ela vai ficar cheia de buracos. Quer ver o que que acontece se eu justificar essa daqui? Ó, ela vai me pôr buracos, ó.
disponível e o em lá no final da linha. Então, se eu colocar aqui, fica tudo bem. Essa referência, ela foi feita na época em que existia esse marcador. Eu vou mandar tirar. Vou dar o Ctrl C, o Ctrl U e vou dizer que todo lugar que tiver esse marcador eu vou substituir por nada. Então, ó, substituir tudo, ele fez 17 substituições. Agora eu vou ter que fazer o do outro lado, que é esse aqui. Copiar. E vou mandar substituir tudo. Também fez 17. Ok, tudo pronto, fechar. Ele tirou já aqueles marcadorzinhos de maior e menor. Então, vamos lá. Quando eu faço as referências no More, né? Evidentemente que o More já me dá os negritos no lugar certo. Então, vamos só lá, só ver na mão, né? Para não ficar errado. Então, dou o Ctrl N. Depois eu venho com vocês e refaço algumas dessas referências para vocês verem. Aqui, ANTAC, resultados da pesquisa para movimentação de containers, instalações portuárias cresceram 3%. Negrito, porque é o título. Aqui o Birô, né? Está disponível em Brasil, Constituição, é o nome da lei, né? Então, ele vai falar aqui, ela dá a ementa, o decreto, que é o importante. Então, o decreto vai ser em negrito. Aqui, transporte de containers, só o título, o subtítulo não é em negrito. Aqui, só o título em negrito. Delta Containers, tudo que você precisa saber sobre container, só também em negrito, sem o subtítulo. Aqui também, nossos contentores 2020, em negrito. Aqui, Maclean e o container, a história do Malcolm Maclean. Cronenberger, aqui, gente, é uma revista. Quando é revista, não é o título que vai em negrito, e sim o nome da revista, que é Design and Technology, tá? Aqui, Frota Mundial de Containers apresenta recordes de queda. Como construir um container. Um novo conceito é Container City. Containers. Engenharia ambiental. Tô colocando tudo na mão, tá, gente? Mas isso o MOR faz automaticamente para vocês, tá? A utilização como habitação social, né? Do município de Criciúma, Santa Catarina. Projetos incríveis feitos de container. Movimentação de containers no Porto de Santos mantém alta em janeiro, é recorde do mês. Essa informação é uma informação que já está desatualizada, porque ela é de 2020, meu artigo é antigo, ele já tem 5 anos, então hoje ela já é uma informação que eu não utilizaria. Essa de 2018 também eu não utilizaria, porque são todas informações que já devem ter informações mais novas, né, sobre o assunto aqui. Logística reversa os ganhos ambientais na reutilização de contêineres. Aqui também uma postagem em inglês, aqui, Vida Nova para os Contentes. Ó, aqui é uma revista, ó. Revista Beach and Co. Então, é o nome da revista que vai em negrito. Aqui, modelo integrado de seleção e reposicionamento de contêineres vazios. E aqui, não tem título, porque é só o site, né? Não, tá aqui. História da containerização vai em negrito. Não deveria estar em letra maiúscula, né? Mas eu posso pôr em letra minúscula. Pronto, fiz aqui as minhas referências. Então, o meu artigo, basicamente, ele está formatado. Olha, como ele está diferente do que ele era. Existem alguns outros padrões, né? Alguns outros estilos que eu deveria ter ensinado para vocês aqui, mas eu vou deixar para ensinar na próxima aula, que é, né? Vamos voltar lá na minha aulinha, quais são que eu tenho que ver com vocês,
que eu tenho que ver. Hoje nós vimos título um centralizado, eu não fiz, né? Mas eu poderia fazer para referências. Título 2, título 3 nós não usamos, então eu nem modifiquei aquele. Fiz o corpo, gráfico eu não fiz porque não tinha. Fonte eu fiz, figura eu fiz, tabela eu fiz. E referências eu fiz. Ficou faltando citação com mais três linhas, os bullets e as alíneas, e o título um centralizado. Então, vamos ver lá, vamos voltar lá no meu artigo e vamos fazer esse título um centralizado para as referências, né? Eu venho aqui nas referências, digamos que as referências, o título referências, né, tem que estar centralizado, mas digamos que ele esteja lá do lado esquerdo. Clico aqui, venho aqui, peço para fazer um novo e vou fazer um título um underline cent, para saber que é centralizado. Eu quero que ele seja tamanho 12 em negrito, centralizado. Vou atualizar automaticamente, vou adicionar aos estilos. No parágrafo, eu vou colocar é 12 e 12, né? Que eles usaram, 12 e 12, entre linhas simples, ok, ok, pronto, tá? Ele fez para mim o título um centralizado. Como eu estou usando 12 antes e 12 depois, eu não estou precisando colocar dois enter quando eu mudo de título, senão fica muito grande o espaço, né? Por exemplo, aqui já ficou muito grande. Então, eu vou limpando esses espaços para não ficar muito grande, até porque quando eu tenho uma entrelinha grande demais, eu vou comendo página, né? E o artigo já tem um número determinado de páginas, que é um número que não me favorece muito, né? Então, eu vou tirando esses grandões só para ter um espaço só um pouco maiorzinho, né? Mas como eu pus nos títulos 12 antes e 12 depois, esse espaço já está preservado, né? Aqui já mudei, né? Tipos de container aqui também, no título 2 eu vou pôr. E aí, digamos que eu tivesse um título de nível 3, né? Eu teria que modificar aquele que está pronto lá, porque eu vi que aquele que está pronto não está de acordo com o que eu queria, do que eu tenho que ser para BNT. Então, vamos só modificar aquele título de nível 3, e aí a gente já finaliza essa aula. Então, eu tenho aqui na minha galeria de estilos rápidos, olha, eu tenho lá título 3. Vejam que ele está com. Peraí, deixa eu colocar num lugar que não tenha nada. Digamos que eu vá entrar com o título de nível 3 aqui. Depois de 2.1, eu vou entrar com 2.1.1. Vamos dizer que eu tenha 2.1.1, ah, a história do container, tá? Então, digamos que esse seja um título de nível 3 que eu vou colocar aqui. Eu seleciono ele, venho aqui nas minhas referências, venho onde está título 3 e vou mandar modificar, tá? No modificar, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que eu quero ele alinhado à esquerda, que eu quero atualizar automaticamente, vou no formatar, vou em parágrafo, 00 antes 12, depois 12. Nenhum e simples, dou ok. Agora eu tenho que ir, gente, num outro que é a numeração. Eu tenho que retirar a numeração automática. Eu vou clicar nesse nenhum, vou dar o ok, ó, sumiu, tá vendo? Ok, pronto. Eu já modifiquei o meu título 3. Agora eu venho aqui, seleciono e ele põe do jeito que eu quero que ele fique, tá? Mas eu vou tirar ele daqui porque ele não existe. Na aula que vem, eu retorno ainda com um pouco mais de formatação. Deixa eu parar de compartilhar. Na aula que vem, eu volto com um pouco mais de formatação e nós vamos ver um pouquinho depois, como se fosse um trabalho grande, né? Como que eu usaria essa atribuição de estilos para fazer o sumário? É muito interessante aprender a fazer o sumário no Word, né? É uma coisa bem útil, né? Que a gente pode usar em trabalhos maiores. Então, fazer o sumário no Word automático é bem legal, é bem fácil. E eu só vou conseguir fazer ele automático porque eu atribuí os estilos aos títulos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham
curtido essa aula de hoje. Alguma dúvida que vocês tenham, eu gostaria que vocês mandassem para mim. E fica valendo uma atividadezinha para hoje que vocês escrevam um pequeno texto, qualquer texto, um título e um texto de um ou dois parágrafos e formatem o título e a e formatem o texto, tá? O corpo do texto. Então, que vocês façam esses dois estilos, para título um e para corpo de texto. No computador de vocês, o título um já existe, porque ele é padrão da Microsoft, e o corpo você pode criar ele com o nome de corpo. Mas o título um vai ser um que você vai ter que modificar, e o corpo vai ser um que você vai ter que fazer do zero. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês voltem aqui nessa aulinha e deem uma olhada de como que eu fiz. Eu formatei um artigo inteiro para vocês. Vocês viram que foi muito rápido, por quê? Porque eu já tinha os estilos prontos, eu só fui clicando e apertando o botão. Então, vocês viram que é muito rápido usar essa formatação automática do Word, ele é muito legal de fazer. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E a gente se vê aí na próxima aula, apesar de ser feriado, né? A próxima segunda-feira vai ser feriado, mas eu vou gravar uma aulinha para vocês, mesmo sendo o feriado. Tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar essa aula lá no YouTube e aí eu já mando para vocês o link. Aliás, quando vocês virem essa aula, vocês já vão estar com o link na mão, exato. Bobagem minha ter falado isso. Mas tudo bem, gente. Então, vou parar a gravação aqui. Tenham uma ótima semana e uma feliz Páscoa para vocês. A gente não vai se falar antes da Páscoa. Me mandem as atividades, me mandem as listas. Eu mandei lembrete para todo mundo hoje de quem não me entregou atividade. E eu vou começar a considerar que quem não está mandando atividade é aluno que não está fazendo o curso, né? Porque vocês têm que me mandar atividade para eu saber que vocês estão fazendo o curso, tá bom? Um beijo em todos vocês e boa semana.